As últimas notícias do Fluminense, eu vou te apresentar a nova promessa da base do Fluminense que deu o título nesse final de semana ao Sub-15 tricolor. Também, excelente notícia para o Fluminense nessa semana decisiva. Jogador titular volta aos trabalhos, volta aos treinamentos e dá esperança ao torcedor tricolor. E outras informações importantes. Então, deixa o seu like, ative as notificações, sem enrolação aqui na central. Bora para as notícias? Vamos falar de uma notícia muito importante, muito legal, que salvou aí o final de semana do Fluminense, eu posso considerar assim, né? A gente perdeu para o Flamengo nos profissionais pelo Campeonato Carioca, o Fluminense conquistou a Allianz Cup Sub-15 e, cara, garantiu o primeiro título de Xerém já no segundo mês do ano. O Fluminense, ele fez 5 jogos e foram 5 vitórias e teve um destaque absoluto, o Gabriel José, cara. Em 5 jogos, o atacante fez 4 gols e, enfim, não tem como o jogador fazer 4 gols em 5 jogos e não ser o destaque do campeonato. Então, olho nele, nova promessa aí da base tricolor. Eu tenho aqui o vídeo do gol do título, do gol do Gabriel José, tá? Vou passar aqui rapidinho. Vitória sobre o Cruzeiro. Tá aí, chute de fora da área, no cantinho, sem chances para o goleiro. O Fluminense, ele fez esses 5 jogos e eu vou falar aqui, ó. Venceu a Ferroviária na primeira fase por 2-1. Venceu o I9, se eu não estou enganado, por 3-2. Terceira rodada, Fluminense 1-0 no Cruzeiro. Semifinal, Fluminense 5-1 no Novo Horizontino e na final 1-0 no Cruzeiro novamente. E também eu tenho um vídeo aqui da comemoração da garotada, apito final aí do árbitro. Garotada foi comemorar, claro, ganhou título, tem que comemorar mesmo. Tá aí a felicidade do Sub-15 tricolor. Os membros da comissão lá atrás comemorando também, muito legal, muito maneiro, gente, e isso coroa o trabalho bem feito do Fluminense nas suas categorias de base. A gente sabe da importância de ganhar título na base, isso não é o mais importante é sempre revelar. Mas, claro, por ganhar o título, né, coroa o bom trabalho que é feito na base. Então, notícia muito importante, pode estar surgindo uma nova estrela, uma nova promessa no ataque da base tricolor, o Gabriel José. Vamos ficar de olho nesse jogador na sequência da temporada, beleza? Vamos seguindo aqui porque tem muito mais informações do Fluminense nesse vídeo. Meu Deus, eu tava pedindo boas notícias para o Fluminense depois dessa derrota contra o Flamengo e aparentemente a gente tem nessa segunda-feira, porque Samuel Xavier voltou a treinar, treinou normalmente com o elenco do Fluminense e dá um ânimo para a torcida para o jogo da Recopa. Além dele, Johnny Gonçalves, esse aí a torcida também não está com muita expectativa boa, também retornou após problema no joelho. Inclusive os dois, né, tiveram problemas no joelho. O lateral direito ainda não foi a campo esse ano. O Johnny já disputou aquela partida contra o Boa Vista pelo estadual e depois não disputou mais nenhuma partida. O Fluminense informou que eles não foram relacionados para o clássico por estarem na transição para os trabalhos em grupo. Então eles voltam a treinar com o elenco do Fluminense e a chance do Samuel Xavier ser relacionado aumenta muito. E por que a importância da volta do Samuel Xavier? Gente, o Guga, ele saiu ontem do jogo cansado, pediu para sair. Ele já tinha feito uma partida muito desgastante contra a LDU, não teve tanto tempo de recuperação assim, foi pro Fla-Flu. Cara, no primeiro tempo mesmo dava para ver que o Guga estava muito mal fisicamente. Você viu, o Guga estava com dificuldade de dar um sprint, de chegar com força à frente. Inclusive, eu acho até que esse foi um dos motivos para o Fluminense no primeiro tempo não forçar o jogo à direita. E sem o Samuel Xavier, quem era o reserva do Guga,
era o Justen. E você viu o que o Fernando Diniz fez ali no intervalo. Ele coloca o Alexander de lateral direito, sendo que o Alexander é canhoto. Então, cara, é importantíssimo essa volta do Samuel, até para dar um respiro, um descanso pro Guga nesse início de temporada. Não tá bem fisicamente ainda, não tá 100% por conta, né? É um mês de trabalho que o Fluminense chegou a bater ontem, né? Desde que voltou das férias. E o Samuel Xavier é o nosso titular, é o titular do Fluminense. Terminou a temporada assim e a gente tem a expectativa que ele volte a jogar, primeiramente, estrear no ano e volte a seja aquele Samuel Xavier que a gente está acostumado, com um grande nível, em alto nível, para ajudar o Fluminense nessa temporada de 2024. Tomara que ele esteja à disposição para enfrentar a LDU. A torcida do Fluminense quer vencer essa Recopa, é questão de honra. Eu estarei lá no Maracanã e você vai estar no Maracanã? Essa volta do Samuel Xavier é boa? Comenta aí agora sobre isso. Então, vamos seguindo aqui porque tem muito mais informação importante nesse vídeo. Vamos lá, galera. As curtinhas do abraço aqui, pessoal, porque essa semana tem a definição da segunda fase da pré-Libertadores. Jogos terça-feira e tem um na quarta também. Palestino contra a Portuguesa da Venezuela. Bragantino contra o Águilas Douradas. O Sport Cristal contra o Always Red. Esse jogo aí, o Always Red, lá em El Alto, a mais de 4.100 metros, meteu 6. Nacional do Uruguai contra a Academia Puerto Cabello. E também tem mais jogos, não terminei por aqui, porque tem Atlético Nacional e Nacional do Paraguai, Botafogo e Aurora, e também é o Nacional Esportivo Trinidense, além de Colo-Colo e Godoy Cruz. Então, olho nessas partidas dessa semana, porque terá uma terceira fase e dessa galera aí terão clubes na fase de grupos que podem cair na chave do Fluminense, tá certo? Então, ó, mandar um abraço pro Islam Marcelo de Feira de Santana, pro da Mata de Petrópolis, pro Disseu de Lusiânia, Goiás, pro Vanderlúcio de Governador Valadares, pro Osvaldo de Cuiabá, pro Nilvo Floriano de Caldas Novas, Goiás, pro Luiz Rezende de Portugal, um abraço, e também pro Carlos de Maricá. Valeu demais, deixa o seu like, comenta aí agora se você quer um abraço em vídeo da onde que tá assistindo a Central Fluminense pra gente mandar um alô pra vocês. Então, vamos seguindo aqui porque tem muito mais informações do Fluminense nesse vídeo, bora lá. Pessoal, a marca que o Fluminense atingiu atualmente sem vencer em clássicos, na verdade, é uma das piores da história do Fluminense. A pior sequência aconteceu em 2 oportunidades, entre 95 e 96 e entre 61 e 62, quando o Fluminense ficou 13 partidas sem saber o que era vencer Flamengo, Vasco ou Botafogo em sequência. Na primeira ocasião, somou 7 derrotas e 6 empates. Já na segunda, foram 11 derrotas e 2 empates. É a informação do Globoesporte.com. Gente, o Fluminense não ganha um clássico desde a final do Campeonato Carioca, aquele 4-1 contra o Flamengo. Depois daquilo, o Fluminense não venceu mais clássico. Isso é inadmissível pelo elenco que o Fluminense tem hoje. O Fluminense é o atual campeão da Copa Libertadores. Vou colocar aqui na tela aí as piores marcas do Fluminense em clássicos, créditos por esse levantamento do Globo Esporte, mais uma vez repito aqui. Olha lá, ó, 95, 96, 13 clássicos sem vitória, 61, 62, 13 clássicos também, 2012 e 2013, 12 clássicos sem vitória, 2011 e 2021, 12 clássicos também sem vitória, e 2023/2024, 10 clássicos sem vitória. Pelo amor de Deus, gente, a gente não pode ficar esse tempo todo sem ganhar clássico. Somos superiores a Vasco e Botafogo, pelo menos. O Flamengo a gente ainda pode falar, não, é um time parelho, é um time bom, que impõe dificuldades ao nosso Fluminense. Agora, não dá pra gente ficar 10 jogos sem vencer, independente do time do Fluminense, tá? Ainda mais tendo um timaço, tendo um elenco muito bom, um elenco melhor do que da era Unimed. Então, torcedor tricolor,
A gente precisa cobrar isso, a gente tem que falar sobre isso. O Fluminense, e eu acho que a gestão Mário sabe disso, porque tinha melhorado assim que o Mário assume e agora teve uma queda no retrospecto em clássicos. É a promessa de campanha do Mário, então a gente pode sim cobrar uma melhora nos clássicos por parte da equipe do Fluminense. Lembrando, próxima rodada do Campeonato Carioca é um novo clássico, é uma nova chance para o Fluminense acabar com essa sequência negativa, tá certo? Então vamos embora no último tópico. Tem informação importante também sobre a semana do Fluminense. Meus amigos, minhas amigas, saiu a programação do Fluminense nessa semana. Teve treino hoje, segunda-feira, 10 horas da manhã no CT Carlos de Castilho. Amanhã vai ter mais uma sessão, 9h30 da manhã. 28, quarta-feira, 9h30 da manhã também treino. Quinta-feira o jogo da Recopa, finalíssima contra a LDU. No dia 1, sexta-feira, 4 da tarde, treino. Sábado, 9h30 da manhã, treino também. E domingo, Fluminense e Botafogo, 4 da tarde, no Maracanã. Então o Fluminense, agora teve a sessão de hoje, terá mais 2 sessões de treino para realizar ajustes para vencer a LDU. Importante a gente lembrar, a LDU venceu por 1-0, o Fluminense precisa de 2 gols de vantagem para ser campeão no tempo normal. Então a gente espera que o Fluminense chegue descansado. O Fernando Diniz prevê que o Fluminense chegue descansado, porque teve jogador pedindo para sair no clássico porque não estava bem fisicamente, não conseguiu recuperar a tempo aquela partida na altitude, que foi bastante desgastante. E depois o Fluminense vai ter mais 2 sessões após o jogo da Recopa para enfrentar o Botafogo. E aí a gente vê como que é difícil, cara. Como tem pouco tempo para você se recuperar. Tem esse espaço um pouquinho maior porque jogou no domingo e o jogo é só na quinta-feira contra o Flamengo, mas o jogo contra o Botafogo, e semana passada isso foi intensificado, foi pior, porque a gente jogou lá no Equador. Cara, a gente vai jogar no Maracanã, mas a gente, sexta-feira é um treino regenerativo para os titulares, com certeza, porque jogaram na noite anterior, e só vai ter praticamente uma sessão no sábado, para os caras se prepararem para enfrentar o Botafogo. Tudo é muito corrido, às vezes não dá tempo, mas isso aí os caras já estão acostumados. É realmente uma rotina muito intensa de trabalho, que às vezes é mais na base da conversa, dos ajustes, do que na prática mesmo dentro de campo, porque tem muito pouco tempo para se preparar. Então, meus amigos, essas eram as informações. A gente espera ver um Fluminense muito mais forte contra a LDU e contra o Botafogo. Um abraço, saudações tricolores. Vence o Fluminense sempre. Valeu, galera.